O grande salão do patrimônio estava preparado para a audiência, com uma atmosfera formal e carregada de expectativa. Advogados, representantes legais e algumas figuras importantes já estavam presentes, aguardando o início da reunião que definiria o destino da herança. A morte do proprietário havia gerado muitas especulações, e todos acreditavam que aquele dia traria respostas definitivas. Entre os presentes, a amante do falecido se destacava. Bem vestida e com uma postura confiante, ela parecia segura de que sairia vencedora daquela situação. Seus olhares transmitiam certeza, como se já soubesse qual seria o resultado. Para ela, aquele encontro era apenas uma formalidade antes de assumir o controle de tudo. Os advogados começaram a organizar os documentos, preparando-se para dar início à audiência. O ambiente estava silencioso, mas carregado de tensão. Algumas pessoas trocavam olhares discretos, curiosas sobre como tudo seria resolvido. Afinal, a ausência da esposa oficial havia levantado dúvidas sobre o verdadeiro desfecho daquela história. Foi então que, de forma inesperada, as portas do salão se abriram. Todos voltaram sua atenção para a entrada, surpresos com a interrupção. A atmosfera mudou instantaneamente. Aquela simples ação trouxe uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Na entrada estava a viúva. Sua presença causou impacto imediato. Vestida de forma simples, mas elegante, ela caminhava com firmeza, demonstrando uma calma que contrastava com o ambiente tenso. Ao seu lado, segurando suas mãos, estavam 2 gêmeos. A presença das crianças tornou a cena ainda mais inesperada. Os murmúrios começaram a surgir entre os presentes. Ninguém esperava aquela aparição. A amante, que antes parecia tão segura, não conseguiu esconder sua surpresa. Seu olhar mudou, revelando um leve desconforto pela primeira vez. Aquela entrada havia quebrado completamente a confiança que ela demonstrava. A viúva continuou caminhando até o centro do salão, mantendo a postura firme. Seus olhos não demonstravam medo, apenas determinação. As crianças ao seu lado observavam tudo com curiosidade, sem entender completamente o que estava acontecendo. Mesmo assim, sua presença parecia ter um significado muito maior. Naquele momento, ficou claro que aquela audiência não seria simples como todos imaginavam. A chegada da viúva e dos gêmeos trouxe uma nova dimensão à situação. O que parecia decidido agora estava envolto em dúvidas. E enquanto todos tentavam entender o que aquilo significava, a tensão no ambiente só aumentava. Após a entrada da viúva e dos gêmeos, o ambiente no salão mudou completamente. O que antes parecia uma reunião simples, agora carregava uma tensão evidente. Todos os presentes observavam em silêncio, tentando entender o significado daquela aparição inesperada. A amante, que antes demonstrava total confiança, começou a perder a firmeza em sua postura. Seus olhos acompanhavam cada movimento da viúva, como se estivesse tentando antecipar o que viria a seguir. A viúva se posicionou calmamente diante dos advogados, mantendo a cabeça erguida. Sua presença transmitia uma segurança silenciosa, algo que não precisava de palavras para ser percebido. As crianças permaneceram ao seu lado, segurando suas mãos, observando tudo ao redor com curiosidade. Apesar da pouca idade, sua presença parecia ter um peso significativo naquele momento. Um dos advogados pediu que todos se acalmassem para que a audiência pudesse continuar. Sua voz firme trouxe um pouco de ordem ao ambiente, mas a tensão permanecia. Ele então voltou sua atenção para a viúva, como se aguardasse que ela explicasse sua presença. Com calma, a viúva começou a falar. Sua voz era controlada, mas carregava uma determinação clara. Ela explicou que havia razões importantes para estar ali, razões que não podiam mais ser ignoradas. Suas palavras foram suficientes para aumentar ainda mais a curiosidade e a expectativa entre os presentes.
A amante tentou manter a compostura, mas sua expressão começou a revelar inquietação. O que antes parecia certo, agora começava a se tornar incerto. Pequenos sinais de nervosismo surgiram, mesmo que ela tentasse disfarçar. Aquela situação estava saindo do controle que ela acreditava ter. O advogado, então, pediu atenção de todos e trouxe à mesa alguns documentos que ainda não haviam sido apresentados. Ao colocá-los sobre a superfície, ficou claro que havia informações novas que precisavam ser analisadas. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Enquanto os documentos eram preparados para a leitura, os olhares se voltaram novamente para os gêmeos. Agora, sua presença fazia ainda mais sentido, mesmo que ninguém soubesse exatamente o motivo. A atmosfera se tornava cada vez mais intensa, como se todos estivessem à beira de descobrir algo importante. Naquele instante, ficou evidente que a audiência tomaria um rumo completamente diferente do esperado. A confiança da amante diminuía a cada segundo, enquanto a calma da viúva permanecia inabalável. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo para todos ali presentes. O silêncio dominava o salão quando o advogado finalmente começou a falar. Sua voz firme ecoou pelo ambiente, trazendo toda a atenção para os documentos à sua frente. Ele explicou que havia informações essenciais que não haviam sido consideradas anteriormente. À medida que folheava os papéis, a tensão aumentava. Todos aguardavam, sabendo que algo importante estava prestes a ser revelado. Com clareza, o advogado revelou que os gêmeos eram filhos legítimos do falecido. A declaração caiu como um choque sobre todos os presentes. Olhares de surpresa se espalharam pelo salão enquanto a informação começava a ser compreendida. Aquilo mudava completamente a situação, pois os herdeiros diretos tinham direitos que não podiam ser ignorados. A amante, que antes demonstrava segurança, ficou completamente pálida. Sua expressão mudou rapidamente, revelando incredulidade e preocupação. O controle que ela acreditava ter sobre a situação desapareceu em segundos. Aquela revelação desmontava tudo o que ela havia planejado. O advogado continuou, explicando que, além dos filhos, a viúva também possuía direitos legais sobre o patrimônio. Os documentos apresentados comprovavam cada detalhe, deixando pouco espaço para contestação. A audiência, que parecia simples no início, agora se transformava em um momento decisivo, cheio de consequências. A viúva permaneceu em silêncio, mantendo a mesma postura firme de antes. Seus olhos demonstravam tranquilidade, como se já soubesse que aquele momento chegaria. As crianças ao seu lado seguravam suas mãos com mais força, percebendo a intensidade da situação, mesmo sem entender completamente. Os presentes começaram a reagir, trocando comentários discretos. A atmosfera agora era completamente diferente. O que antes parecia uma decisão fácil se transformou em um cenário cheio de reviravoltas. A verdade, finalmente revelada, não podia mais ser ignorada. A amante tentou dizer algo, mas suas palavras não tinham mais a mesma força. Sua confiança havia desaparecido, substituída por uma expressão de derrota. Aquilo não era apenas uma perda, era o colapso de tudo o que ela acreditava estar garantido. Ao final, ficou claro que a audiência não terminaria como todos esperavam. A viúva e os gêmeos não apenas recuperaram seus direitos, mas também mostraram que a verdade sempre encontra um caminho. O que parecia certo foi completamente transformado, provando que no final a justiça prevalece, mesmo quando tudo parece estar contra ela.